O próximo passo, ele é muito importante. Ele não é difícil, mas é um passo que exige bastante atenção e vai determinar também quão semelhante a sua modelagem vai ficar ao original. Você lembra do seu compasso e régua? Então, separe ele aí porque agora é a hora da gente usar eles. Um grande erro que os iniciantes costumam cometer quando eles começam a modelar é achar que eles vão conseguir modelar um rosto ou uma escultura mesmo sem usar medida, tipo só de memória, sabe? E isso na verdade é um mito que um monte de gente tem quando vê trabalhos perfeitos e fica imaginando como que a pessoa conseguiu fazer aquilo só da cabeça dela, só usando a imaginação. Na verdade, todo artista ele tem que se munir de ferramentas para fazer o seu trabalho cada vez melhor, mais preciso. Isso, na verdade, é usar a inteligência para fazer trabalhos cada vez melhores. Pegando emprestado mais uma metodologia do desenho, eu vou te ensinar agora as métricas de um rosto. Apesar das pessoas serem diferentes, todo mundo tem em comum as métricas do rosto humano, né? É como se fosse um mapinha que a gente consegue determinar algumas características do rosto e mesmo que eles tenham as suas particularidades, eles seguem todos o mesmo padrão. Então, se você ainda não conhece, esse aqui é mais ou menos um padrão de um rosto. É um mapinha que eu uso. Eu sempre uso mapinha para me guiar nas minhas modelagens. Então, pode parecer meio complicado essas linhas, mas eu vou explicar uma por uma. E a partir de agora, tudo que você for fazer, todas as modelagens que você for fazer, você vai fazer usando esse mapinha que eu vou te ensinar. E eu já vou mostrar aqui direto na modelagem mesmo, que é para você gravar melhor. Eu sempre começo dividindo o rosto em dois lados, direito e esquerdo. Então você vai ver que tem uma linha vertical aí bem no meio do rosto, passando bem na linha do nariz. E aí eu faço a mesma coisa na minha modelagem. Eu traço essa primeira linha que vai ser o meu norte. Ah, e olha aqui eu blocando um queixinho, tá vendo? Eu adiciono um pedacinho de massa para ajudar a trazer mais semelhança no formato do meu rosto. E aí presta atenção, eu tenho que conferir se o tamanho da minha modelagem é o mesmo tamanho que tá a minha imagem ali, porque eu vou usar a imagem para fazer a minha modelagem. Então, as duas têm que estar no mesmo tamanho sempre. A imagem vai ser o gabarito da minha modelagem. Então, eu pego o meu compasso e começo a medir. E a primeira coisa que eu vou fazer é dividir esse rosto em 3 seções horizontais. Essas 3 seções vão me ajudar a saber aonde vai ficar o meu nariz, a minha boca, a linha do meu cabelo. Elas são importantes para posicionar esses elementos dentro do espaço do rosto. E eu sempre comparo com o meu original na foto. Um segmento vai da ponta do queixo até a pontinha do nariz, até a base do nariz. O outro vai da base do nariz até aqui mais ou menos a linha da sobrancelha. E o último vai da linha da sobrancelha até a linha do cabelo. Um detalhe importante é identificar a linha dos olhos, porque quando a gente divide o rosto em 3 partes, a gente encontra a sobrancelha e a maioria das pessoas confundem. Então, para achar a linha dos olhos realmente, eu vou lá na minha imagem e aí eu meço com o compasso e marco na minha modelagem. Bom, então para começar a me encontrar aqui no rosto, a primeira coisa que eu faço é blocar o nariz. Você vê? É só mesmo uma forma bem grosseira, um triângulo, só para eu identificar aonde o meu nariz está posicionado. Depois que eu encontrei o nariz, é mais fácil para eu começar a identificar a posição dos meus olhos. Então, essa é a segunda coisa que eu vou fazer. Se você quiser saber o tamanho do olho, é só você pegar a distância entre um olho e outro. É exatamente igual. É como se você tivesse 3 olhinhos enfileirados. E uma dica importante para achar a medida certinho é sempre medir a distância entre um olho e outro. Se você medir direto a distância do olho exatamente,
você corre o risco de se confundir, principalmente em olho de mulher, porque às vezes tem maquiagem, às vezes os cílios atrapalham e você se confunde exatamente aonde que está o limite do olho. Então eu sempre meço a distância de um canal lacrimal, da pontinha de um canal lacrimal até o outro. E aí eu nunca erro. Bom, uma vez que você fez essas medidas, você tem como se fosse a bússola da sua modelagem. A partir de agora, tudo que você fizer, você tem que ter certeza que você está fazendo seguindo essas medidas que você determinou. E quando você estiver nas próximas etapas, você tem que sempre conferir essas medidas para não perder o controle da sua modelagem. Senão você começa modelando o Brad Pitt e acaba terminando no Batoré. Aqui eu estou começando a delimitar a cavidade, né, dos meus olhos. Então eu vou acertando ainda mais o formato da minha cabeça. Eu faço isso para melhorar o formato, né, deixar mais anatômico a cavidade dos meus olhos. Lembrando que eu já posso começar a enxergar o meu rosto de forma tridimensional. Mas isso você vai entender melhor no próximo passo. Por enquanto, eu vou mexendo aqui e ali para facilitar os elementos que eu vou colocar aqui no meu rosto ainda. Então eu começo a abrir a cavidade dos olhos. Já posso colocar cada olho no seu lugar. E como eu falei, eu vou sempre conferindo a forma para ajustar do jeito certo. Aqui eu vi que faltou um pouquinho de volume na região da boca, então eu bloco essa almofadinha de massa para continuar as minhas métricas. A gente já está com quase todo o rosto delimitado. Fica só faltando esse último terço aí. E essa divisão me ajuda a encontrar tanto a área do meu queixo como a altura da abertura da minha boca. E eu também aproveito para fazer a medida da largura do meu nariz. Se você vê que precisa de preenchimento, é só você blocar novamente pedacinhos de massa para chegar no tamanho certo. Olha só, esse aqui é um bônus, hein? Você vai poder ver exatamente como que eu faço um sorriso bem realista, dente por dente. Para fazer os dentes é bem simples, lembrando novamente, começando pelo formato, eu pego retangulinhos de massa branca e vou posicionando. Para isso, eu gosto também de usar referências de arcada dentária para eu entender o tamanho e posicionamento dos dentes. Agora que eu já conheço as medidas do rosto do meu personagem, eu posso continuar a blocagem. Isso vai me ajudar a compor melhor o formato desse meu rosto. Eu sempre modelo assim, eu faço a primeira blocagem inicial, tiro as medidas e depois eu continuo essa blocagem para ir chegando mais próximo do formato real e depois eu vou começar a trabalhar um pouco mais os detalhes desse rosto. Depois da blocagem, eu sempre vou mesclar essa massa, que é basicamente tirar todos esses limites. Eu vou juntar um pedacinho com o outro. Para ele não ficar com marquinha, sabe? De divisão.